Um ângulo excêntrico interior é um ângulo cujo vértice está dentro da circunferência e é diferente do centro dela. Então, o vértice pode ser, digamos, mais ou menos esse ponto aqui. E os lados desse ângulo são secantes à circunferência. Então, um lado do ângulo pode ser esse lado aqui, que é secante, ou seja, encosta nela em dois pontos, e o outro lado pode ser esse lado aqui, que também é secante. Então, esse ângulo alfa aqui é um ângulo excêntrico interior. Ele tem um vértice diferente do centro e tem dois lados que são secantes à circunferência. Naturalmente, esses outros ângulos aqui também vão ser ângulos excêntricos interiores, mas eu só quero me focar no ângulo alfa. Eu vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B, esse ponto de C e esse ponto de D. E o que eu quero demonstrar nesse vídeo é que a medida do ângulo alfa é igual à medida do arco BA, mais a medida do arco DC dividido por 2. Lembre-se, quando eu falo BA, eu quero dizer de B até A no sentido anti-horário, e quando eu falo DC também é de D até C no sentido anti-horário. E lembre-se também que a medida de um arco é, na verdade, a medida do ângulo central que subtende esse arco. Então, se eu falo, digamos assim, a medida de BA, eu quero dizer, na verdade, a medida do ângulo central que subtende esse arco BA. Então, seria a medida desse ângulo aqui. Enfim, isso é só revisão, mas tem que estar bem claro para você entender. E o que eu quero fazer, então, é demonstrar isso aqui. E a demonstração não é muito difícil. Eu vou fazer aqui um triângulo, eu vou chamar esse ponto aqui de V, porque é o vértice do ângulo, e eu vou fazer um triângulo VBC. Então, VBC. Observe que o ângulo alfa é um ângulo externo a esse triângulo, e naturalmente, se isso aqui mede alfa, esse pedaço aqui mede 180 graus menos alfa. 180 graus menos alfa. Vamos chamar esse ângulo aqui de beta e esse ângulo aqui de gama. Observe que o ângulo beta é um ângulo inscrito na circunferência, porque o vértice está em cima da circunferência. E ele subtende esse arco DC. Ele subtende esse arco DC. Ou seja, a medida dele vai ser a metade da medida desse arco. A medida de beta vai ser a metade da medida do arco DC. Eu já demonstrei isso em outro vídeo, que a medida de um ângulo inscrito é a metade da medida do arco que ele subtende. Da mesma forma, o ângulo gama subtende o arco BA, certo? Ele subtende esse arco aqui. Então, o ângulo gama vai ser a metade da medida do arco BA. E lembre-se, claro, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu somar o gama com o beta, com esse ângulo aqui, eu vou obter 180 graus. Então, beta mais gama mais 180 graus menos alfa é igual a 180 graus. Se eu subtrair 180 graus dos dois lados, isso aqui desaparece. Na verdade, eu poderia ter usado o teorema que diz o seguinte, que o ângulo externo é a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Então, enfim, mas usando esse outro caminho também vai dar certo. Então, esqueça o que eu falei. O ângulo beta é o quê? É a medida do arco DC sobre 2. Então, é a medida de DC sobre 2. O ângulo gama é a medida do arco BA sobre 2. Menos alfa é igual a zero. Eu subtraí 180 graus dos dois lados, aqui ficou zero. Se eu somar alfa dos dois lados, esse menos alfa, na verdade, passa para cá positivo. E eu vou ficar com a medida de DC sobre 2 mais a medida de BA sobre 2 é igual a alfa. Ou alfa é igual, dá para colocar tudo numa fração só, a medida de BA mais a medida de DC sobre 2. E era isso que eu queria demonstrar. Então, eu sei que se, por exemplo, esse arco aqui mede 30 graus e esse arco aqui mede 60 graus, eu sei que o ângulo alfa vai medir 30 mais 60 sobre 2, que é 45 graus.
Enfim, só um exemplo muito simples. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.